início ao quadro A Justiça e os Teus Direitos em Ser ou Não Ser, entrevistamos a advogada Luciana Schering, responsável por informar e esclarecer todas as tuas dúvidas. O que você considera essencial para a população conhecer de modo geral sobre as leis? A população tem o acesso à lei de forma livre. A lei ela é acessível a qualquer pessoa. O conhecimento da lei ele é muito importante para que a pessoa possa conviver em sociedade e saber o que ela pode discutir, inclusive com um vizinho, com algum colega que está prejudicando, na visão dela, prejudicando a sua atividade, incomodando com alguma atitude que ele não concorda, que ele não acha correta. Então, esse conhecimento da lei vai fazer com que a pessoa possa discutir de uma maneira mais enfática e até mais embasada, né, sem ser um achismo. Né? Nós escutamos muito no direito, eu acho que deveria ser assim, mas tem situações em que não basta a pessoa achar. Existe uma regra que a gente precisa seguir, mesmo que ela não seja de meu agrado total. Né? Em algumas situações, eu acabo colocando para os clientes que ele quer determinada coisa, eu gostaria que fosse assim, e eu acabo explicando que não é bem do jeito que ele quer. Existe uma interpretação por parte do juiz, ele vai ter que levar fatos, ele vai ter que apresentar provas, ele vai ter que determinar qual é a intenção dele, e uma terceira pessoa, que é o juiz, vai verificar se aquilo está de acordo com as leis. A pessoa que ele está provocando na justiça vai ter o direito de se defender, de apresentar uma resposta àquela indagação, àquela discussão, e vai ser sopesado toda essa discussão, todo esse falatório em uma sentença. E, em alguns momentos, a sentença não vai ser boa para o cliente, não vai ser boa para a outra parte, mas ela vai ser a interpretação melhor da lei, de acordo com os fatos que foram apresentados no processo. Então, quando uma pessoa tem acesso à lei, ela busca informação, ela corre menos risco de ir ao judiciário e desgostar de uma decisão porque eu achava que ia ser diferente, né? Então, o profissional do direito, ele também tem o dever de explicar para uma pessoa que vem buscar uma informação, que vem fazer uma consulta, que aquilo que ela imagina que seja um direito dela não é bem daquela forma, né? Então, é importante que a pessoa tenha ideia do que ela pretende, busque a informação em todos esses canais que a gente já comentou de legislação e consulte um advogado, né? Porque em determinados momentos o advogado vai te dar a orientação de que você deveria sim entrar no judiciário, discutir aquela questão, ou não vale a pena você discutir essa questão, porque também tem penalidades. Se você for ao judiciário, movimentar a máquina judiciária por algo que não está abarcado pelo direito, que não há uma razão de ser discutido na justiça. Então, além da população buscar conhecer a legislação, é importante que elas busquem um profissional do direito para que ele oriente qual é a melhor opção a ser tomada em determinados casos, né? A gente falava um pouco da legislação. Existe um sistema no judiciário que é o juizado especial cível. Era o antigo juizado de pequenas causas. Muitas questões são levadas ao juizado de pequenas causas, mas a pessoa não sabe exatamente qual é o seu direito. Ela só não concorda com uma cobrança indevida, não concorda que o vizinho tenha um cachorro no prédio, não concorda em pagar uma multa do condomínio, mas ela não foi atrás da informação das leis, ou não foi atrás da orientação de um advogado, e acaba se frustrando no judiciário, porque acha que não foi atendido o seu desejo, né? Mas o desejo da população, o desejo da pessoa, ele não pode se sobressair a uma ordem geral, né? As leis, elas existem para que a gente tenha uma regulação mínima dessa convivência em sociedade.
né? Sob pena de cada um fazer o que quer e nós voltarmos a uma barbárie. Você acredita que as leis são de difícil compreensão para a população? Depende. Tem algumas que são mais elaboradas mesmo, tem um texto mais carregado, mais difícil, mais num juridiquês, como a gente ouve falar muitas vezes, né? Porque ele já depende de uma bagagem de conhecimento anterior. Algumas leis são direcionadas para nichos específicos, né? Então, uma legislação do direito do consumidor, por exemplo, ela tem uma linguagem acessível para que a pessoa compreenda quais são os direitos dela e quais são os deveres que as empresas ou que os prestadores de serviços devem fornecer, mas tem alguns pontos da lei que realmente tem um texto mais rebuscado. Não é com o objetivo de fazer com que a população não compreenda. É porque a gente precisa ter uma especificação melhor daquilo que vai ser entendido como correto ou como aplicável naquela situação. Como assim? O consumidor é a pessoa que compra, o fornecedor é a pessoa que fornece o produto ou o serviço. Mas, em determinado momento da lei, ele vai ter explicações mais de hipossuficiente, parte vulnerável, que algumas pessoas podem não compreender exatamente. Elas dependem, sim, de uma bagagem anterior de conhecimento, mas... Por isso, é importante que a pessoa vá buscar um profissional do direito, que a pessoa vá buscar um advogado, para que ele interprete justamente essa parte mais complexa da lei, para que a pessoa possa daí compreender exatamente quais são qual é o seu direito realmente que está naquele fato que ela entende que está lhe prejudicando, né? Então, a lei, ela tem, em algum momento, sim, que ser um pouco mais rebuscada, porque ela precisa abarcar uma situação que é válida para toda a população, né? A gente tem que pensar nisso. Nós somos um país de proporções continentais, né? Nós temos muitas culturas diversas no Brasil, e que cada região tem hábitos diferentes, hábitos próprios, mas a gente precisa ter uma linha central para que a população toda do Brasil, todos os brasileiros e as outras pessoas que aqui vivem, também saibam como se portar, né? O Brasil tem mais de 13 mil leis federais, ou seja, leis que valem para o Brasil inteiro. Existem outras tantas leis estaduais. Cada estado tem a incumbência de fazer leis sobre determinados assuntos. E também existem leis municipais, que também trabalham situações do cotidiano da cidade em específico. Então, a leitura de todos esses ordenamentos jurídicos, ela pode ser, para mim, simples, porque eu já tenho uma ideia de como que eu tenho que ler essa legislação, mas para uma pessoa que não está acostumada a trabalhar com a lei, com todo esse regramento, ela pode ficar confusa. E muitas vezes achar que uma lei que vale no estado de São Paulo também vale aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E não é assim que funciona. Por quê? Porque lá para o estado de São Paulo, os políticos, os deputados, os vereadores da cidade, os deputados estaduais, eles verificaram uma situação específica e criaram uma lei que vale para aquela região, para aquele nicho. E aqui no estado do Rio Grande do Sul ele não se aplica. Então, essa importância do profissional advogado, do profissional do direito, de explicar para a pessoa que aquela legislação que ela busca não é válida por esse e aquele motivo. No próximo encontro com Ser ou Não Ser, continuaremos com o quadro A Justiça e os Teus Direitos, entrevistando a advogada Luciana Schering, responsável por esclarecer as tuas dúvidas.